Pessoal, boa noite. Então, sejam bem-vindos ao canal Dicas de Direito para Iniciantes. Lembrando que, como eu havia prometido, nós vamos começar hoje, né? Esse vai ser o primeiro vídeo. Vamos começar de fato a nossa preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, certo? Estou falando do Estado da Bahia porque eu vou seguir o cronograma do edital, certo? E assim, eu vou procurar trazer para uma linguagem mais popular, deixar a linguagem mais técnica, certo? Para um concurso mais específico. Meu intuito aqui é que os senhores aprendam, certo? Para que os senhores consigam fechar a prova, principalmente de direito penal. Tranquilo? E seguindo o cronograma, eu vi lá, né? Primeiro tópico, que é para falar do crime, o crime, certo? Só que antes de começar de fato a falar dos elementos do crime, certo? Eu escrevi algumas palavras aqui no quadro para que vocês identifiquem quando uma determinada ação se realmente se materializa ou não num crime, beleza? Porque para que algo se materialize em um crime, ele necessita obrigatoriamente de alguns requisitos, certo? E eu coloquei essas palavras aqui no quadro. Coloquei aqui, ó, fato típico, antijurídico e culpável, conduta humana consciente, ação ou omissão, conduta voluntária, dolo ou culpa, certo? Olha só, vou explicar, né, com o passar das aulas, o que é um fato típico, antijurídico e culpável. Aqui é que eles estão associados, beleza? Mas o que eu quero chamar a atenção para esse primeiro vídeo é que vocês vão pegar o caso concreto e vão examinar se realmente aquela conduta é materializada em crime ou não. E eu vou citar dois exemplos que aconteceu comigo e vocês vão dizer se houve crime nas duas, se não houve nenhuma, se houve nenhum e se não houve na outra, beleza? Por exemplo, aconteceu comigo. Uma, eu fui, estava de forma ativa nesse exemplo, aconteceu comigo, e a outra eu fui apenas um observador. Mas nas duas situações eu estava presente, beleza? Aí eu coloquei aqui essa palavra, fato típico. O que é fato típico? Primeiro, pessoal, o conceito de crime no ordenamento jurídico brasileiro é o conceito finalístico tripartido. O que seria então? Fato típico, antijurídico e culpável. Conceito finalístico tripartido. Fato típico, 1, antijurídico, 2 e culpável. Aqui é só um resumo. A aula, de fato, a primeira aula, a gente vai na sequência desses vídeos, beleza? Mas o que seria um fato típico? Fato típico, ele está atrelado à conduta humana, certo? E tem que estar o quê? Tipificado no nosso ordenamento jurídico, certo? Tem que estar lá escrito no Código Penal ou nas leis extravagantes. O que é lei extravagante, Max? É aquela lei que não está dentro do Código Penal, mas versa sobre crimes e penas. Exemplo, Estatuto do Desarmamento. Ela não está no Código Penal, mas ela versa sobre crime e pena. Tranquilo? Tranquilo. Dê outro exemplo aí, Max. Lei de drogas. Lei de drogas não está no nosso Código Penal. Ela é uma lei extravagante. Ela está fora do Código Penal, mas versa sobre crime e pena. Beleza? Isso são leis extravagantes. Então, o fato típico, ele está ligado à conduta, certo? E à tipicidade, se ele está lá escrito. Tranquilo? Antijurídico. Tem 4 situações que afastam a antijuridicidade, ou seja, algumas condutas. Por exemplo, você pode cometer um fato típico, tipificado lá no Código Penal, certo? Mas ele não é antijurídico. Ou seja, uma pessoa está prestes a ser roubada ou morta, eu pego a minha arma, saco, atiro e mato. Observe que eu cometi um fato típico, tipificado, matar alguém. Mas nesse caso aqui ele não é antijurídico. Por quê? Porque eu matei em legítima defesa de outrem. Então, olha só, o que afasta a antijuridicidade? Estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular do direito e legítima defesa. Nós vamos explicar cada um desses aqui. Então, só que os senhores associem fato típico, a conduta humana, certo? E a tipicidade, está escrito lá no Código Penal, ou em leis extravagantes. Antijurídico, associem as 4 excludentes de ilicitude. Estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, estado de necessidade
e exercício regular do direito, beleza? E culpável. Culpável é o seguinte, porque tem pessoas que cometem fato típico, jurídico, mas não é culpável. Exemplo, o menor. O menor, ele é inimputável, ou seja, ele não pode sofrer pena. Não pode se atribuir uma culpa a ele. Observe, ele comete um fato típico, antijurídico, porque não estava amparado nas excludentes de ilicitude, e só que ele não é culpável, ele não pode ser julgado e condenado por aquele fato. Ele vai sofrer medida socioeducativa, ou medida, entendeu? Ele não vai cometer, ele não vai sofrer pena, ele vai sofrer uma medida socioeducativa, beleza? Então é isso. Então esses três aqui, conceito finalístico tripartido, fato típico, antijurídico e culpável, tranquilo? E eu coloquei essas palavras aqui, do outro lado. Conduta humana, consciente, ação ou omissão, voluntária, dolo ou culpa. Pessoal, observe. Para que, de fato, um crime aconteça, eu preciso de todos esses requisitos. Todos. E observe que eles não são alternativos, ou um ou outro. Eles são cumulativos. A falta de um desses elementos aqui, um desses requisitos aqui, afasta a tipicidade, afasta o crime propriamente dito. Repito, esses requisitos aqui, eles são cumulativos, eles não são alternativos, ou seja, eu preciso de todos para que algo se concretize, se materialize de fato o crime, beleza? Então olha só, pessoal, eu vou citar dois exemplos que aconteceu comigo, e aí nós vamos analisar requisito por requisito, e vocês vão dizer se houve crime ou se não houve, beleza? Vou fazer um resumo, de novo, de tudo que a gente falou aqui agora, para fechar em 10, 12 minutos o vídeo, e aí eu vou trazer os dois exemplos, beleza? E nós vamos analisar. Então, mais uma vez, o que é o crime, certo? O que é que materializa o crime? O que é que vai dar realmente a certeza que alguém cometeu ou não um crime? Primeiro, fato típico, certo? Voltando aqui, então o crime no ordenamento jurídico brasileiro é chamado de conceito finalístico tripartido. Fato típico, jurídico e culpável. Tripartido, três partes, beleza? Então olha só, fato típico está ligado ao que eu falei? A conduta humana, certo? E a tipicidade, se ele está escrito no Código Penal ou nas leis extravagantes, aquelas leis que não estão dentro do Código Penal, mas versam sobre crime, beleza? Antijurídico está ligado a situações que excluem a antijuridicidade. Quais são? Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, estado de necessidade e legítima defesa, beleza? E culpável, se a pessoa ela pode ou não sofrer pena, beleza? Se quem cometeu o fato típico jurídico, se ele pode ser culpado. Por exemplo, um louco. Um louco, ele é inimputável, então ele não pode ser passivo de, não pode ser acusado, ele não pode ser culpado pelo que ele faz, certo? Então, um louco, ele não comete crime, porque não fecha essa tripartição aqui, beleza? Ele é absolutamente inimputável, né? Se realmente for constatado, certo? Que o fator biológico dele, ele realmente ele é inimputável por completo, beleza? Mas o menor ele é absolutamente inimputável, ou seja, ele não pode sofrer pena, ele não é culpado pelos seus atos. Culpa que eu digo na situação jurídica, beleza? Beleza. E além disso, eu preciso também que seja uma conduta humana, consciente, ação, omissão, voluntária, dolo ou culpa, beleza? Vou fechar essa primeira parte do vídeo aqui e nós vamos voltar na segunda parte e vou citar os dois exemplos e nós vamos analisar se em cada exemplo o que aconteceu, se eu tenho todos os requisitos para que haja a materialização do crime propriamente dito, beleza? Beleza, então vamos lá.